Uma coisa é fazer o cloud, é fazer o chat GPT. Tô falando de duas indústrias diferentes. O Brasil não vai ter condição de fazer isso agora, e nem nos próximos 10, 20, provavelmente 30 anos. Que a gente entenda onde a gente tá. Agora, por uma questão magnífica do destino, a boa parte da base de infraestrutura que você precisa para essas duas coisas, uma de data center e a outra Tá aqui, para né? o processamento arrasado, a gente consegue fazer isso aqui. Isso nos dá uma posição geopolítica poderosíssima de ser uma base de infraestrutura para eles nos encaixarem nessa cadeia, e dado que eles são dependentes da gente, eles fazerem transferência de tecnologia, trazer parte da produção, e aí a gente acelerar na cadeia global de produção, saindo lá de baixo, numa posição humilhante que a gente tá, pro mínimo pra meiuca. O Brasil sair nessas cadeias desculpa o termo aqui, cocô do cavalo do bandido, pra ir pra meiuca, pro meio, é um avanço civilizacional nosso sem precedentes. Sim. E essa é uma chance colossal que nós temos. Não, essa é a chance. Agora, o problema é o seguinte, né? Quem vai assumir aí, você espera que seja você e tal, mas o lance é o seguinte, quem vai assumir, o que o Lula vai fazer até lá? Porque ele já tá entregando, ou não? Como que tá o entrega? Porque o Lula, ele vai pelo lado mais fácil. O lado mais fácil qual é? Entrega, meu amigo. Entendeu? É o entreguismo. Eu não sei em que pé que tá lá a venda da Serra Verde lá, mas parece que tá no STF ainda, né? Sim. A Serra Verde, que eles foram comprar a maior mina de terra rara lá de Goiás, né? Mas eu acho que o STF barrou. Sim, tá com embargo judicial. Tá com embargo ainda. Com uma ação. Então, mas porque se vende... Cara, aí acabou, né? Porque aí você já entregou. Aí como que... Por exemplo, vamos supor que o Lula vai lá e entrega. Eu não acho que isso foi uma entrega do Lula. Eu não acho que foi uma entrega específica do Lula. O Lula foi colocado... O Trump botou o Lula pra sentar numa cadeirinha. Isso ainda no ano passado, quando eles estavam discutindo Venezuela, tarifas, Magnitsky. A lei do Magnitsky. O ponto dela é esse aí, meu. Ali que começou, o Lula começou a ceder ali na questão das terras raras. É. E ali o Trump obrigou basicamente o Lula a tirar qualquer perspectiva da China a atuar nesse setor aqui. A China naturalmente viu o Brasil como um fornecedor de terra rara e ele avisava assim, deixa eu minerar aqui, Lulinha, e manda lá que eu processo lá na China. Porque, se eu não me engano, também me corrija, a Austrália tem mineração de terra rara, só que o processamento ela faz na China. Porque a China é o mais competitiva, as leis ambientais não existem. É a mesma coisa do petróleo. É igual o petróleo pesado, que a gente pega, vende o petróleo para refinar lá fora e compra ele depois refinado. Basicamente a mesma coisa, isso aí até que nem tem muito problema, mas o lance tinha que ter o processamento aqui. É óbvio. Tinha que ter o processamento aqui. O meu medo qual é? Quando a gente fala de uma indústria pesadíssima, que é dessa aí, nós brasileiros aqui, que vivemos aí, todos petrolão e tal, a gente sabe na mão de quais empresas que isso vai cair. Onde vai chegar? A gente sabe na mão de quais empresas que vai cair. Infelizmente. São 4 ou 5 empresas que podem fazer Sejam, isso. Sim, sendo bem sincero. Houve agora alguns anos atrás, houve uma suposta, todo mundo comemorou a privatização da Eletrobras e alguns marcos que regularam a área de termoelétrica. Você vai ver quem são os donos das termoelétricas. Sendo bem sincero, tem um parente do Kassab que tem uma termoelétrica lá na região sul. Lá no Maranhão tem termoelétrica e tal, também com um parente de político. O Centrão ficou dono da geração de boa parte da energia, especialmente com termoelétrica no Brasil. Terras raras, quem está em cima disso é o Centrão e alguns bancos, alguns bancões brasileiros de investimento, que porque quando eu falo as empresas, a gente sabe. As empresas brasileiras que têm capacidade de fazer isso, a gente sabe. É Queiroz Galvão, Odebrecht, Camargo Correia, porque são as empresas de coisa pesada. Pera, eu não tô nem chegando nesse cara ainda, tô chegando um pouco antes. Porque como que a gente vai... O meu problema todo é... Não, beleza, vamos fazer aqui então, vamos processar a terra rara aqui. Quem que vai processar? Vai ser difícil. Qual empresa que teria... Porque essas Pelo empresas... que o Renan falou, tem sempre um intermediário. Tem um intermediário ligado a políticos do Centrão. Tem um agente político ligado Elas são sitiadas pelos políticos, óbvio. Claro, mas eu não tô nem chegando nessas empresas. Elas estão lá... Tem bancos e fundos de investimento que também contam com dinheiro e participação gringa, e tem o político do Centrão. Tinha um marco regulatório passando sobre terras raras no Congresso, e houve um lobby para diminuir a necessidade de contrapartida em investimento técnico aqui, desse lobby, porque o que os caras querem é tirar a terra rara, vender e faturar. É isso que eles querem. É isso, eles não ligam na criação de uma cadeia. Por isso que esse tema tem que chegar um presidente da República e falar, acabou, parou, eu vou interditar essa discussão agora. E aí sim, nós temos que ter um marco regulatório e a gente tem que se posicionar geopoliticamente. Porque isso aqui é sobre relação geopolítica. Os Estados Unidos têm que entender. Meu amigo, você tem que fazer um F-35 com terra rara, com os ímãs e tal, extraídos daqui do Brasil, ok? E dito isso, uma parte da produção, a extração,
o processamento. Vai demorar anos pra ter esse processamento em escala. Não é que é fácil. É tipo 10 anos pra montar. Por isso que o que eu falo, né, com o pessoal, que é o seguinte, né? Que o pessoal até pegou, né, eu falando e o Renan respondendo. O pessoal montou. Vamos sair. Porque é o seguinte, o negócio de terras raras, você tem que ter um planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Então tem várias coisas que você pode fazer nesse período aí. Eu falo pra todo mundo, o exemplo maior que eu não dou, cara, eu não gosto de dar exemplo nenhum de país que é fora da nossa realidade. Eu dou o exemplo do Vietnã. Ah, eu também. Adoro falar do Vietnã. Porque o Vietnã é um país ferrado, um país que foi destruído pela guerra e eles têm um planejamento de curto, médio e longo prazo para terras raras dele. Entendeu? Eles sabem o que eles vão fazer daqui 2 anos, daqui 5, daqui 10. É isso mesmo. Então, o negócio é o seguinte, óbvio que o mais fácil é o quê? Cara, vende tudo isso aí, entrega essa porcaria aí, eu não quero nem saber disso aí. Que é o histórico brasileiro. O histórico brasileiro é esse, entendeu? Mas aí, como que a gente nesse ponto, a gente nunca senta, o que eu brinco com o pessoal é o seguinte, né? Quem tem criança em casa e tem Natal, senta os adultos e aí você pega e dá um prato de macarrão pras crianças ali na mesa de criança. Tem a mesa das crianças. O Brasil, ele tá sempre na mesinha das crianças ali, entendeu? Ah, Brasil, tem terra rara aí? Tá aqui, ó, cara, ó, toma essa grana aqui, ó, e fica quietinho aí na mesinha das crianças, cara, não enche nosso saco não, entendeu? E o lance é esse, entendeu? É isso. E a criança depois diz, amanhã eu tô jogando futebol, olha lá, jogando na Copa. É isso mesmo. E ainda perde. É isso. Qual que tem? Calabresa, mussarela, atum com queijo. Franguinho. Então o lance, cara, é esse que é a parada, entendeu? Como tirar, pra mim é isso também. E como tirar da mão dessas empresas que a gente sabe que se elas estiverem aí, são empresas que já são sitiadas pelos partidos, boa parte é do Centrão mesmo, a gente sabe disso, entendeu? Você tá falando que vai ter corrupção igual teve... Cara, imagina, vão ser projetos, cara, que você não sabe nem escrever o número de tanta grana que vai ser. O Sérgio, ele viveu o escândalo do Petrolão, né? Eu tava dentro da Petrobras, velho. O escândalo do Petrolão. Eu estava dentro da Petrobras o dia que foram atrás do Cerveró. Conheci o Cerveró pra caramba, eu trabalhava com ele na Internacional. E o maior escândalo lá, que é a Abreu e Lima, né? Abreu e Lima. O Sérgio tava lá também. Bastante também. Então o lance é o seguinte, cara, pra mim é como tirar da mão desses caras aí. Entendeu? Por exemplo, tá lá, não, vamos fazer aqui e tal. Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos tirar da mão dessas empresas que a gente sabe qual é o final da história? Entendeu? Esse pra mim que é um dos grandes dramas que a gente tem. Tomo Coca Zero. Olha que pizza gostosa, viu? Eu tô bem feliz com a pizza. Aí sim. Eu não tinha comido. Maravilhosa. Bom, basicamente, Sérgio, você está descrevendo o nosso capítulo sobre terras raras do Livro Amarelo. A gente tá falando de ter um plano de investimento de 20 bilhões. 10 bilhões via BNDES, e entendimento geopolítico de entender com quem nós vamos montar essa cadeia. Não será com a China, porque a China já tem a cadeia dela. E a China, se reeleger o Lula, a China vai querer ver o Brasil subalterno à cadeia dela, exportando no máximo aquele composto que não tem, acho que não tem a separação, né, das terras. Sim, é o óxido, né, que é o do meio ali. O Trump já avisou que mesmo se o Lula ganhar, não vai acontecer, que aqui é a zona de interesse americano. E aí, se o Lula não coopera, o Trump vai simplesmente falar, vou botar umas empresas aí, bota teus parceiros políticos pra ganhar uma grana e manda isso pra cá. E pode anotar, vocês vão ver Joesley Batista, que não tem nada a ver com isso, sendo um dos agentes mais importantes nessa área. É o Joesley. O Joesley é um dos maiores, vamos dizer, prospectores de terras raras que tem no Brasil. Qual é a função do Brasil nesse jogo? E aí eu tô botando pra roda aqui pra todo mundo discutir, porque esse tema é central. O Brasil depende muito da China. Dito isso, essa questão das terras raras são uma das grandes oportunidades da gente dar um salto civilizacional. Os Estados Unidos estão dependendo da gente, não só eles. O Japão depende muito. Sim. Quer outro que depende? Taiwan, pros chips. Índia depende, mesmo que ela também tenha terras raras. E ela tem tecnologia de processamento, não completa, mas tem. E Canadá, etc. Nós temos que, assim, existe uma cadeia paralela da China para você criar uma indústria deste século que vai, em grande medida, depender do Brasil. Logo, o que nós temos que colocar na mesa é o papel do Brasil é de protagonista nessa cadeia. Isso. Para fazer todos esses investimentos pra gente começar, da mineração ao processamento, acho que seria coisa de 10 anos, é isso que a gente conversou com o time. Coisa de 10 anos para você fazer isso, é investimento, seriedade, várias empresas para essas áreas e investimento aqui no Brasil em formação de capital humano, para a gente poder ter nossa própria tecnologia, por exemplo, de processamento limpo em algumas áreas. Me falaram, depois o pessoal dá um Google, tem uma iniciativa que chama Magbras,
que eles já estavam fazendo tecnologia de processamento para alguns desses são magnéticos, não sei se é disprósio, neodímio. Então eles já estavam conseguindo, aqui no Brasil, a gente tem que desenvolver isso virar startups, e aí essas empresas terem, vamos dizer, contratos garantidos com as mineradoras, que sejam as gringas até, que venham se instalar aqui, para isso financiar o surgimento de uma cadeia brasileira, com tecnologia brasileira nisso. E, paralelamente, o ímã sendo feito aqui, aí exigir como contrapartida as fábricas de bateria aqui. Só que, o Serjão, pelo amor de Deus, isso aqui não é uma área minha, eu tô só falando com quem eu conversei. Tem 3 propriedades especiais aí, terras raras. Um é a magnética, uma é de catalítico, que eu realmente não sei. Isso. E a outra é de luminescência, Sim. Tem outras, térmica também. Então, por exemplo, o pessoal não sabe, mas pra você fazer um alto forno, pra você derreter o ferro pra virar aço, você tem que pôr terra rara naquele alto forno, porque ele faz com que a temperatura de derretimento do forno vá para tipo 8.000 graus, ou seja, ele não vai ser derretido. Porque o que o pessoal não entende é assim, não, mas o que eu faço com a terra rara? A terra rara, ela entra para fazer ligas. Então, por que o F-35 usa tanto? Porque ele precisa de ligas que resistam à pressão, tem que ser aerodinâmica, resista à temperatura, entendeu? Muito à temperatura. A turbina usa pra caramba também, né? Oi? A turbina dele. Turbina usa. Então, tudo que depende disso, você coloca ali um pouquinho de terra, um pouquinho de terra rara ali, um pouquinho ali, assim vai. Posso dar um exemplo que eu vi, que é brilhante pra explicar? A terra rara é a nova especiaria. Lembra que os portugueses pegavam o barco pra ir buscar? E o que é o lance da especiaria que eles iam buscar nas Índias? É um temperinho que você botava na comida. É isso mesmo. Aí explicando de maneira didática. É um temperinho que você botar numa liga com cobre pra fazer não sei o quê, pra colocar num ímã. É isso. E, pô, a gente tá muito bem posicionado nisso. Então, pra gente falar num projeto de 40 anos, a gente tá fazendo componentes do próximo F-35 aqui no Brasil. Mas a minha questão ainda é a seguinte, cara. Tudo bem, você criou lá, então vamos lá, criou uma startup. Como que você vai impedir que uma Camargo Correia, por exemplo, entendeu? Chegue e fala assim, quer saber? Tá aqui, ô Júnior, você tem uma startup? Acabei de parar aqui, meu amigo, uma carreta de dinheiro pra você. Entendeu? Que é o que os caras fazem. Os caras fazem isso, entendeu? Tem dinheiro dos caras nos negócios, cara, eles sabem que vão vingar. É lógico, cara. E por quê? Porque eles veem, cara, uma oportunidade muito grande de roubar nisso aí. É muito grande a oportunidade de roubar, cara. Assim, eu acho que se a gente continuar trabalhando Como que protege? Se a gente continuar operando apenas na lógica atual de Brasil, em que você não tem marco regulatório que impeça, por exemplo, corrupção pura e simples nesses contratos que envolvem recursos naturais, realmente nem vai ter a cadeia aqui. A real que vai acontecer, a gente volta pro passo inicial. Se brincar, até tem a cadeia, porque os caras vão ver. Sabe o que vai acontecer? Mas qual? Você acha que a Câmara de Companhia não vai fazer ímãs? Hã? A Câmara de Companhia não vai fazer ímãs. Ela não vai fazer imã, cara, mas ela vai comprar uma empresa. Ela vai chegar pro Júnior e falar, Júnior, tá aqui, ó, cara, um caminhão de dinheiro aqui pra você, cara, você agora é meu. E ela engloba aquilo lá pra dentro dela, cara. Entendeu? Assim, porque essas empresas. A Camargo Correia entende furar posto de petróleo? Não, cara, mas ela fazia broca, ela fazia coisa. Não é que ela fazia. Ela foi lá e comprou as empresas que faziam broca e se instaurou dentro da Petrobras pra roubar pra caramba. O problema é o roubar pra caramba. Ué. Assim, esse mercado no mundo todo não tem tantas empresas. Na China são empresas que têm o governo chinês como sócio. Sim, mas aí é porque isso. E o governo chinês está como sócio. Mas aqui não vai ser, né? Aqui não vai ser com o governo chinês como sócio. Não, aqui agora, o governo Lula acabou de tirar a Terrabras, né? Não vai mas o problema da Terrabras, a gente entraria em outros problemas que acabam gerando Camargos e Correias também. Sim, não, mas o Terrabras parece que ele vetou, né? Vetou. Não, o Congresso também não estava muito a favor da Terrabras, não. Né? O problema todo, quando a gente olha essa discussão toda marcos regulatórios que envolvam, para além das questões das terras raras, que envolvam corrupção pura e simples, envolvam você comprar um agente dentro de uma empresa pública ou uma pessoa dentro de uma agência regulatória. Isso tem que ser brecado. Porque, por exemplo, e o cara tem que ser muito preso. Eu não gostei de você falou do tal do BNDES, cara. Porque pra mim o BNDES foi um dos principais responsáveis pelo petrolão na época lá. Mas entendeu? Vamos colocar aqui. Pra mim, a primeira coisa que fazia era acabar com os BNDES, mas quem financiaria isso aqui? Aqui? Não, aí tinha que arrumar, né? Pode ser. Mas o BNDES, cara, o problema do BNDES é porque o BNDES já tá sitiado, cara. Na prática, o BNDES, depois que ele foi saneado, ele não tá apresentando grandes problemas hoje em dia. Ele é um instrumento que o governo tem para fazer investimento de longo prazo. Porque a grande empresa que ele pegava era a Petrobras acabou praticamente com o setor exploratório dela, cara. Voltou agora agora lá com a margem equatorial, entendeu? Não, mas você acha que eles não voltam, cara? Não, assim, a questão que você tá confundindo pra mim é a questão da corrupção e da troca de favores ali dentro. Isso. Que você tem que ter leis que envolvam crime de colarinho branco muito duras. Isso é uma coisa. A outra coisa é um instrumento que você tem hoje à disposição para fazer investimento numa área crítica. Ter um BNDES não significa que ele será necessariamente corrupto.
Nós temos que, aí sim, necessariamente ter leis muito duras pro crime de colarinho branco. Porque no Brasil você não vai preso pro crime de colarinho branco. Porque vamos lá, cara, ó. Não tem, você vai corromper um agente público. Porque o problema, Sejão, que se eu for falar nesses termos, eu não vou fazer nenhuma política pública no Brasil. Porque todo mundo é passível de ser corrompido. Porque vamos lá, a ideia que a Dilma teve na época dela, que foi criar a tal das Champions, certo? Qual que era a principal coisa da Champions? Ela podia ir lá no BNDES pegar dinheiro. Sim. Certo? Mas eles eram parceiros de negócios deles. Que era um negócio. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu, o maior caso de corrupção da história. Mas esse é o ponto. Eu acho que nós não temos que ter os parceiros de negócios, nós temos que ter regras muito claras. Porque no fim do dia, as regras ali, elas eram subjetivas e os parceiros do governo foram beneficiados. Hoje você tem que ter, vamos dizer, qualquer um que esteja claramente comprando o apoio de um empresário para oferecer um empréstimo para ele, que às vezes ele nem mesmo não paga, que foi aquele esquemão que rolou naquele período, isso tudo tem que ser preso. O problema é que a gente não consegue fazer nenhuma política porque a gente basicamente imagina, com razão, que hoje, da maneira como nós estamos, tudo vai dar em roubalheira. O caso Master tá se encaminhando para uma Master Pizza. Mas isto é um problema nosso de, assim, a nossa questão de lei e ordem é um caos. Só que se eu não... Vamos colocar aqui. Se eu imaginar que nada poderá ser feito porque tudo vai terminar em corrupção, então nada poderia... Eu tiro a candidatura. Eu sei. Então eu tenho que ter, vamos dizer, leis muito claras no enfrentamento a crime de colarinho branco, corrupção de agentes públicos, e paralelamente eu tenho que aplicar, vamos dizer, investimentos bilionários numa área que pode fazer o Brasil se tornar um país sério. Senão, não existe mais Brasil. Se eu falar que isso está impossível, está inviabilizado, não existe nenhuma discussão. Posso começar, Sacani? Fazer... Pode? Pode fazer?